Mas olha, já estou aqui na nossa sala. Esse mês, né, essa semana, na verdade, semana do Dia das Mães, o nosso programa a gente vem trazendo aqui pessoas muito especiais para a gente poder falar um pouquinho sobre esse universo da maternidade. E hoje a gente está trazendo uma convidada muito especial, a Carolina Kimati, que é enfermeira obstetra. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a reprodução assistida. Isso. Tudo bom? Seja Tudo muito bem, obrigada. Eu que agradeço o convite. E eu sempre adoro compartilhar o que eu faço, porque eu tenho muito amor, né, à minha profissão, ao que eu me especializei. Tenho certeza, assim, que vai ser bem informativo, bem gostoso. Então vamos logo, começando aí a primeira questão, né? O que é a reprodução assistida, Carol? Então, a reprodução assistida, muita gente acha, né, que é só a inseminação artificial, né? Mas, na verdade, a reprodução assistida engloba várias técnicas, né? Então, a gente conceitua ali como sendo um conjunto de técnicas, que aí temos a inseminação artificial, a fertilização in vitro, coito programado, que visa facilitar uma gravidez, ajudar, auxiliar esses casais, né, que naturalmente não conseguiram conceber em casa. E aí buscam os tratamentos, e aí baseado no diagnóstico da infertilidade, as técnicas indicadas. Então, a indicação é para quem precisa, realmente, sei lá, a pessoa está... Quanto tempo que eu devo procurar? 1 ano é pouco? 2? Quanto tempo que a pessoa pode precisar e buscar essa ajuda? Então, a Organização Mundial da Saúde coloca que em infertilidade a gente considera após 12 meses de tentativa sem método contraceptivo. Então, eu paro o meu método contraceptivo, eu começo a tentar. Em até 1 ano, eu preciso engravidar naturalmente, tá? 12 meses não conseguir, eu tenho até 35 anos, não consegui natural. Então, eu preciso ligar ali um sinal de alerta e buscar um especialista em reprodução assistida. Né? Isso porque, assim, até 35 anos, principalmente, né, nós mulheres, nós temos, eu digo que ali o nosso fisiológico não acompanhou muito o nosso dia, né, a nossa jornada, né, de trabalho. E muitas de nós estamos deixando para procurar, para concretizar, né, essa família a partir dos 35. E é muito tardio. É muito né? tardio pensando no nosso fisiológico, né? A partir dos 35 anos, a gente já começa a ter uma queda bem exacerbada, né, da nossa fertilidade. E com isso, os nossos óvulos, que já estão conosco desde o útero da nossa mãe, né, desde que nós estamos lá dentro do útero, a gente já traz essa reserva. E aí, a partir dos 35, o que vai sobrando nos nossos ovários são aqueles óvulos realmente que têm pouca qualidade. E aí a gente se depara com essa dificuldade, né, porque a qualidade da nossa célula já está diminuída. Você falou sobre a questão aí de 12 meses, né, que seria aí o período. Quando eu fui engravidar, eu fiquei 1 ano tentando e não engravidei. Fizemos todos os exames, estava tudo certo, tudo normal. Você acha que a ansiedade pode ser um fator? Porque aí depois, quando eu falei, quer saber? Se vier, veio. Aí logo depois disso, eu engravidei. Tem muitos casos, não tem? De pessoas assim? Tem. Que aí acho que a pessoa fica tão ansiosa. A ansiedade pode atrapalhar nesse processo? Então, a ansiedade é um fator que impacta bastante quando a gente tenta engravidar, né? Eu mesmo, quando eu quis engravidar também, eu parei a pílula no mês, eu já achei que eu deveria, né, engravidar no mês seguinte. A louca Exatamente. E aí eu não consegui, obviamente, porque tem um período, né? Claro que existem, sim, né, uma porcentagem de casais que conseguem engravidar, que a gente chama mais tardio, né? A partir de 1 ano, então consegue. Mas a gente já pede para realmente ligar ali um botão do alerta, né, quando em 1 ano não conseguiu. Então, né, a mulher tem menos de 35, sem método contraceptivo. É importante, sim, investigar. Tanto o lado feminino, né? Porque a infertilidade não está relacionada só à parte feminina, né? E a gente também tem que investigar o parceiro, né? O cônjuge. Porque muitas vezes a infertilidade está ali com os dois,
né, tanto feminino quanto masculino, né? Então, por isso que é muito importante a investigação. E voltando a falar um pouquinho sobre essa questão emocional, né? Quais são as maiores dificuldades, os maiores sentimentos que você vê os casais enfrentando aí ao longo desse processo de tratamento? Vamos pensar assim que é um mix de sentimento, né? A gente já tem, principalmente a mulher, né, um peso muito grande perante a sociedade, perante a família. Primeiro em encontrar um companheiro, né? Então assim, eu demoro. Tá difícil o negócio. Exatamente. Então assim, eu vou me formar primeiro, mas assim, eu quero encontrar um parceiro, né, que eu me sinta ali bem para casar. Sim. Casamos. E aí a gente quer curtir o casamento, né? A gente não quer já engravidar logo de início. Então, assim, a gente vê que isso impacta muito. E aí começa a pressão da sociedade, né? Porque, nossa, casou, antes era solteira, conseguiu um marido, né? Casou. Agora, quando que vocês vão ter filho? E a gente é cobrado disso. A gente casa, total. Um ano depois já começa. Não vai ter filho? Não vai ter filho? Quando tem o primeiro, não vai ter o segundo? Não vai ter o segundo. Então, é uma cobrança muito grande, né? Na parte da mulher. E isso já é histórico. Isso vem de anos. Isso é até bíblico, né? Verdade. Essa questão da mulher. Então, tem um peso. E imagine quando essa mulher se depara com essa dificuldade. A cobrança, principalmente do social, e aí mix de sentimento, frustração, ansiedade, o sentimento de incapacidade, né? E a gente vê que realmente são pessoas que quando se deparam, mulheres quando se deparam, e vão procurar o tratamento de fertilização in vitro, inseminação, qualquer tipo de técnica, é um mix, porque primeiro é a ansiedade de descobrir uma dificuldade, depois a ansiedade do tratamento ainda dar certo. Sim. Que é uma chance, né? Não é 100%. Não é 100% que dá certo, não, então, né? Não. Nós temos, assim, chances dentro da fertilização in vitro ou mesmo inseminação e estão baseadas na idade da mulher, né? Então, a idade é que predomina ali dentro de uma chance, né, de gravidez, tanto natural quanto dentro de técnicas de reprodução, né? Então, cada mulher, dentro da sua faixa etária, vai ter uma chance de gravidez, que não é 100%. Sim. Então, um exemplo, se eu for partir para fertilização in vitro, uma mulher que tem 35 anos, até 35 anos, a chance de dar certo, dela engravidar, é de 60%. Tá. Né? Assim, uma mulher que não tem fator de infertilidade, né? Que às vezes tem só um lado masculino, então 60 a 65. É pouco ainda, né? Se for pensar, exato, porque não é 100. Aí imagine que a nossa idade, conforme ela, né? Nós vamos ficando mais maduras e sábias, né? Que eu falo que a gente não fica ótimo, velha, adorei tá? Esse Nós conceito. ficamos sábias. Vou adotar esse conceito pra mim. Exato, ficamos maduras, sábias. A nossa fertilidade, a nossa qualidade cai. Com isso, a nossa chance também diminui, né? Tanto que eu atuo hoje ali auxiliando mulheres que já estão com mais de 40, 45 anos, a grande maioria, e que hoje não têm óvulos e precisam de uma célula doada para ter a chance dentro do tratamento. Isso tem crescido muito essa procura, né? Procura. Bastante, né? Mas por que você acha que as mulheres estão engravidando mais tarde? Será que é por isso? Vamos pensar no contexto social feminino, né? A gente tem o exemplo dentro da nossa casa. Minha avó teve 6 filhos, a minha mãe teve 3. Minha eu tive avó um. teve 6 também. Minha mãe teve 2, eu tive 1. Então, eu tive 1. E já tô com 41 anos. Então, assim, você vê, eu tive 1 a 9 anos, né? O meu filho tem 9 anos. E agora eu estou com 41, né? E se eu for pensar realmente em ter, né? E ainda ter mais filhos, eu vou me deparar. E eu já me deparei, né? Com 38 eu engravidei, mas eu acabei perdendo também. Porque isso é um fator da idade que também impacta bastante, né? Nós, mulheres, a nossa fertilidade, ela cai a partir dos 35 anos e aumenta a chance de nós termos ainda bebês, embriões com alguma alteração cromossômica. Né? Alguma coisa ali. Exato. Então, eu já ouvi falar sobre isso. Eu achei que era uma coisa meio balela. Então, realmente é científico mesmo. Sim, e o impacto e essa chance, né, de bebês cromossomicamente alterados, embriõezinhos ali alterados, abortos de repetição, né, muitas vezes a partir dos 35, tem relação principalmente à qualidade do óvulo.
E tem muitas mulheres hoje que elas estão congelando, não é? Tem uma conhecida que ela... não, eu tenho uma consulta. Ela falou, não, eu fui lá, congelei meus óvulos porque eu não quero engravidar agora e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, é como se fosse ali. Eu vou ali na padaria, ali, comer um pãozinho sem glúten e já volto. Então a coisa tá acontecendo, assim, numa velocidade, né? O que tá acontecendo, a mulher? Ninguém mais quer ser mãe, não? Assim, então, é isso, né? A gente acaba querendo primeiro estudar, se formar, né, ter ali, né, dentro do seu trabalho um crescimento profissional. Às vezes não tem um parceiro também, né, ainda. E família é importante. Não, no caso dela, ela tem um casamento ótimo. Mas não quer ter filhos. Mas eles não querem. Isso, né? Mas tem que preservar. Mas, né, então tem crescido muito isso, né? Tem. E isso é o que a gente, assim, orienta muito. E não pode prejudicar a gestação fazendo isso? Não, pode, não? Não. Na verdade, a preservação ela é muito indicada. Principalmente se você acha que não está no momento de ter filho. E você tem 30 anos, 32, 34... É o momento, sim, de pensar, né? Por quê? Porque as mulheres que eu hoje auxilio, que precisam de uma célula doada, elas não tiveram a orientação que hoje a gente tem. Porque há 10 anos atrás não se falava em preservação, né? Não, era uma coisa de outro mundo, né? A gente assimilava com clone, com aquelas coisas, né? Era aquela coisa, uma coisa bizarra, né? Exato. Então hoje está bem mais comum do que a gente imagina. Bem comum. E como que eu consigo ter o diagnóstico de infertilidade? Eu preciso procurar que médico? Como é que eu consigo saber o que está acontecendo comigo? Ou com meu parceiro, no caso, né? Sim, o diagnóstico de infertilidade precisa ser um profissional capacitado para diagnosticar, né? E a gente sempre orienta a buscar um profissional de reprodução assistida, especializado, porque existem exames específicos que avaliam esse fator. Os exames? Então nós temos, em relação à mulher, né, nós temos ali exames hormonais, para ver se não tem alguma disfunção hormonal, FSH, LH, né, que vai prejudicar e impacta ali no processo de ovulação. Temos os exames de imagem, né? Porque existem hoje algumas causas que podem causar infertilidade que com o exame de imagem a gente detecta. Então, por exemplo, um ultrassom com preparo de intestino, uma ressonância com preparo, para descartar que aquela mulher tem endometriose, por exemplo. Que é um fator também super difícil. Que é um fator de infertilidade, a endometriose. Mas pode se engravidar tendo endometriose. Pode, mas pode. Mas raro. Por isso que é importante esse exame de imagem, para ver a dimensão, né? Os órgãos ali, o quanto essa endometriose trouxe de prejuízos ali, né? Na parte de ovário, na parte de trompa, principalmente, né? Então, pensa que naturalmente, o que acontece no nosso fisiológico? A gente ovula, a nossa trompa vai lá, captura esse óvulo, traz para dentro dela, ali o espermatozoide vai fecundar esse óvulo. Nós temos 5 dias para esse embrião se desenvolver, que é quando essa trompa leva ele para o útero. E ele faz a fixação lá para então, né, prosseguir com a gravidez. Se ela tem um problema de trompa, quem que vai lá e captura esse óvulo? Se a trompa não está permeável, a trompa não consegue se movimentar. Se ela tem um fator ovariano, esse ovário ele vai ovular? Né? Então, por isso que é importante ver também, no caso da endometriose, o quanto que ela está impactando. Né, por conta das toxinas inflamatórias, né, que ela causa ali na região de ovário, útero. A endometriose ela pode acontecer de acometer intraútero, né, que é o que a gente chama de adenomiose. E isso prejudicar o quê? A implantação do embrião. Se a gente precisa do útero bonitinho ali para receber, imagine uma adenomiose, que é essa endometriose dentro do útero. Né, esse embrião não vai se fixar, não vai se desenvolver, né? Então, é importante uma boa triagem de exames. Então, aí, com uma boa ressonância, né, um ultrassom com preparo para descartar essa endometriose. Existe exame específico para trompa,
que é a histerossalpingografia, que Nossa, avalia que nome, né? avalia as trompas realmente, né? As pacientes não gostam muito porque é um exame um pouco mais doloroso, dolorido, né? Ai, a gente sofre, desconfortável, né, Carol? mas vale muito a pena, porque às vezes o fator não é ovariano, e sim tubário. Sim. E aí a gente precisa descartar, né? Carol, tem risco essas técnicas, esses tratamentos? Por que eu tô te perguntando? Eu tenho uma conhecida que ela tentou 11 inseminações e não vingou nenhum bebê. E depois ela teve uma trombose no cérebro. Ela é um milagre, ela não morreu por um milagre realmente. E ela tentou muitas vezes, porque era o sonho muito dela. Assim, além dessa questão da trombose, pode ter algum risco para essas tentantes? Então, você sabe que essa questão da trombose é um tipo de exame que também a gente consegue avaliar e é importantíssimo essa avaliação, tá? A gente fazer, o médico solicitar... Isso é novo ou já existe há um tempo? Não, já existe, né? Tá. Existem algumas mulheres que têm o fator de coagulação alterado. Algum gene ali no fator de coagulação que altera e ela tem uma propensão a formar, né, trombos. Quando engravida, formar trombos em volta da placenta, né? Que pode levar ao aborto, né? E aumentar o risco de trombose. Então, um exame também importante que é para pedir, quando a mulher tem muito histórico de aborto, muita tentativa que engravida, é importante o médico solicitar, né? Um painel, né, de trombofilia, que a gente chama. Que aí inclui ali a protrombina, fator 5 de Leiden, que vai investigar esses genes específicos mesmo de alteração trombofilítica. Então pode também ter os seus riscos, né? Pode. Então, só pra gente, né, finalizar. Então, o principal tratamento e as técnicas que a gente pode usar, então seria a fertilização. Fertilização in vitro, que hoje em dia é a principal dentro de um centro de reprodução. Ainda né? é caríssimo? Ainda é caríssimo, ainda tem né? um custo, né? Que a fertilização é aquilo, formar esse embrião dentro do laboratório. Então, usa muita tecnologia, então acaba sendo custoso. Temos a inseminação artificial, né? Que é um processo que utiliza um processamento seminal dentro do laboratório, mas a fertilização a gente mantém natural. Porque a intenção é o quê? Injetar esse espermatozoide dentro do útero da mulher e aí o espermatozoide fazer o caminho faz sozinho, natural, trabalha, assim. trabalha lá sozinho. Tá. E nós temos o coito programado, que é o namoro em casa. Tá. Que a mulher tem uma ovulação, né? Ovula, tem um ovário, Hoje uma trompa. Tem na farmácia que você compra uns testezinhos que você vai medindo para ver o seu período fértil. Também é legal para ajudar quem tá tentando engravidar. Já viu? Quem não tá com dificuldade, quem ainda não a pessoa que tá ali tranquila. Exato, deixa eu ver. Quero programar, por exemplo, quero programar a minha gestação. Isso. É um bom recurso? Sim, é válido, né? Tá. Porque assim, ainda não se deparou com a dificuldade, tá tentando Isso, normal. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou muito feliz com a sua participação aqui. Eu quero que você volte para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Essa semana é uma semana muito especial. Se você está nos assistindo, é uma tentante. A gente tem aí, olha, muitas opções para você. Espero que você consiga aí, né, realizar este sonho de ser mamãe. Carol, quero que você deixe os seus contatos para a gente, as suas considerações finais e te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Eu trabalho na clínica Huntington, né? O meu contato é o da clínica, o 3059-6100. A Huntington tem uma equipe multidisciplinar, né? Que está lá disposta para fazer todo esse approach aí com as pacientes. E a minha consideração é, não desistam. É o que a gente sempre trabalha lá com as mulheres, né? Assim, não desista, né? Porque a infertilidade tem um porquê. A dificuldade tem um porquê. Não é a incapacidade da mulher, não é porque, né, ela é amaldiçoada, como muitas acham. Não, tem um motivo. Sim. E hoje vale a pena usar a ciência, né? Porque Deus nos deu a ciência para isso, né? Para a gente se utilizar de um recurso que Ele nos proporciona. Então procure, investigue, porque não é você.
né, algo que está te acarretando, né? Verdade. Então busque e sempre assim, busque profissionais que acolham, que dê esse carinho aí nessa busca, porque vale a pena ser mãe. Isso é com verdade. certeza, vale muito a pena. Então, feliz Dia das Mães para você Obrigada. também, Carol. Deus abençoe você.